Vamos lá então, retornando às aulas PET 3, sexto ano, Ciências. Hoje nós vamos falar sobre matéria e suas propriedades. Os meus alunos já tiveram contato com esse conteúdo no início do ano, antes de entrarmos na pandemia. Tá? Então, para eles eu vou acabar fazendo uma recapitulação daquilo que vem a ser matéria e quais as propriedades da matéria. Então, vamos lá. O que é matéria? O que vem a ser matéria? Matéria nada mais é que tudo que tem existência física ou real. Tudo aquilo que a gente pode ver, tocar ou sentir. No caso de ver e tocar é fácil, A gente pode ver uma pedra, uma rocha, um papel, a gente vê o sol, a gente vê as pessoas, a gente consegue tocar. Mas o sentir, a gente não vê o ar, a gente não consegue tocar o ar, mas a gente sente o ar. Tá? Então, matéria é tudo que existe, é tudo que podemos ver, tocar ou sentir. Tá? Definido matéria, a gente pode extrapolar esse conceito de matéria em corpo e objeto. Então, matéria é tudo que tem existência física. Corpo é uma porção limitada de matéria. Então, você tem a matéria. No caso aqui, a matéria, mármore, substância mármore, matéria madeira. Uma porção limitada de mármore é chamada corpo. Uma porção limitada de madeira, aquilo que você limitou de madeira, é chamado corpo de madeira. Tá? E o objeto. O objeto é quando o homem fabrica algo a partir do corpo. Então, pia de mármore. Ela foi fabricada a partir do corpo, do bloco de mármore, que é o corpo. Então, o objeto é algo já construído. O objeto é a finalidade, o produto final. Aquilo que você pega e fala assim, não, é isso aqui que eu queria fabricar, é isso aqui que eu queria construir. Então, você tem a matéria mármore, você tem o bloco de mármore, que é o corpo, e o objeto é aquilo que foi construído a partir do bloco de mármore, certo? No caso aqui, da madeira é a casa de madeira. Tá? Além do outro exemplo, a gente pode colocar o vidro, que seria a matéria, o caco de vidro ou a porção de vidro, seria um corpo, e o objeto seria um copo de vidro, uma garrafa de vidro, certo? A matéria, ela possui propriedades gerais e propriedades específicas. As propriedades gerais seriam as propriedades que valem para qualquer tipo de matéria, tá? Para todo tipo de matéria ela é válida. Dentre essas propriedades gerais, a gente tem a massa. Tá? A massa é a quantidade de matéria presente em um corpo. Então, aquilo que está presente no corpo é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria presente no corpo é definido como massa. A diferença de massa, a gente confunde muito. Quando a gente vai na balança, a gente fala que a gente vai pesar. Só que no caso, a gente não vai pesar. A gente vai medir a quantidade de massa que o nosso corpo tem. Tá? Toda vez que você sobe na balança, você está medindo a quantidade de massa e não o seu peso. Então, você sobe na balança, está 70 quilos, é 70 quilos de massa. Esse não é o peso. Tá? O peso, vocês vão ver mais para frente, o peso é uma força. E aí a balança não mede essa força. Então, a massa, você mede na balança quilo, gramas, decigramas, miligramas. Ok? Uma outra propriedade geral é o volume. O volume nada mais é que a medida de espaço que ele ocupa. É a medida de espaço que a matéria ocupa. Então, quanto maior o espaço, maior é o volume. Tá? Então, aqui você tem como exemplo 4 garrafas, 5 garrafas, de refrigerante. Então, você tem duas de 2 litros, uma de 400, uma de 600, duas de 600 e uma menor. Então, você tem aqui 3 volumes, de 2 litros, o de 600 e a de menor. O que tem mais espaço de 2 litros é que tem o maior volume. É que tem menor espaço
é aquela que tem o menor volume. Então, isso é tudo uma propriedade geral que atende a todas as matérias, independente de qual tipo de matéria que ela é. E o volume ele é medido em litro, mililitro, metro cúbico, e esse volume depende sempre da temperatura e da pressão onde a matéria está. Outra propriedade é impenetrabilidade. Impenetrabilidade é quando, ou é a propriedade que define que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, você não consegue colocar dois corpos no mesmo lugar ao mesmo tempo. E como exemplo, uma banheira. Você tem uma banheira cheia de água. Você pode pegar uma banheira cheia de água, um copo cheio de água, uma panela cheia de água, até a borda. Qualquer coisa que você colocar dentro da banheira, do copo ou da panela, a água ela vai sair da banheira, vai sair do recipiente, mostrando que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Então você tem a banheira cheia de água. A partir do momento que a pessoa aqui entrou na banheira, a água saiu, a água caiu da banheira. É a mesma coisa com o copo. Quando você tem um copo cheio de água, se você colocar o dedo ou uma pedra de gelo e afundar esse copo de água, vai transbordar a água. Uma panela é a mesma coisa. A panela até a tampa, até a borda. Se você pegar e colocar qualquer coisa em cima, uma quantidade de água vai ser transbordada. Então, a impenetrabilidade é quando dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Outra propriedade é a divisibilidade. A divisibilidade é a propriedade onde a matéria ela pode ser dividida até certo limite em partes menores sem que perca as suas propriedades, sem ter as suas propriedades alteradas. Então você tem aqui um prato de porcelana. O prato quebrou, ele deixou de ser prato, mas a porcelana, que é a matéria que faz o prato, deixou de ser porcelana? Não. Foi dividida em partes menores, mas a constituição da matéria não foi perdida. Você destruiu, o objeto foi destruído, mas a matéria ela não foi destruída, não foi alterada. Então você tem cacos de porcelana, é a mesma coisa de papel. Você pega uma folha de papel e pica o papel em vários pedaços menores. Você diminuiu, né, a matéria, mas você não alterou suas propriedades. Certo? Então isso é divisibilidade. E a outra propriedade, no caso aqui, vocês me perdoem, mas não é propriedade geral da matéria, sim propriedade específica da matéria, é a densidade. A densidade é uma propriedade específica. Cada matéria, cada material tem uma densidade definida. Tá? E a densidade ela é sempre medida quilo por metro cúbico, me perdoe também, porque aqui não é km, é quilograma, é kg, kg por metro cúbico, ou grama por centímetro cúbico. Tá? Então, densidade é uma propriedade específica da matéria. Então, você tem vários tipos de matéria. Você tem um chumbo, o volume é medido dependendo da matéria, dependendo do formato. No caso de um cubo, ele é medido pela base vezes a altura vezes a largura. Então, se você tem um cubo de 1 centímetro, então é 1 vezes 1 vezes 1. Então você tem 1 centímetro cúbico. Da água a mesma coisa. 1 centímetro cúbico de madeira também. Tá? Então você tem 1 centímetro cúbico de chumbo. Ele pesaria, como coloquei entre aspas, 11,3 gramas. Esse 11,3 gramas, que não é a massa, não é o peso, você vê a diferença. Tá? A água é 1 grama e a madeira 0,5 gramas. Então, quando você joga aqui na forma, densidade é igual a massa sobre volume. Então, você tem 11,3 gramas do chumbo, você substitui 11,3 dividido pelo volume, que seria 1 centímetro cúbico. Então, o chumbo teria uma densidade de 11,3 centímetros cúbicos, gramas por centímetros cúbicos. A água teria
a massa 1 dividido por 1, seria 1 grama por centímetro cúbico. E a madeira seria 0,5 gramas por centímetro cúbico. Entre esses 3 cubos aqui, qual que é o que tem maior densidade? O chumbo, que é 11,3 gramas por centímetro cúbico. E a madeira é o que tem menor densidade, 0,5 gramas por centímetro cúbico. Tá? Aqui, exemplificando para vocês como que acontece quando você mistura substâncias, matérias diferentes com densidade diferente. Tá? Então você tem o mel, detergente, água, álcool e óleo vegetal. Sempre aquele que fica mais abaixo, mais ao fundo do recipiente, é aquele que tem maior densidade. Então, quando tem maior densidade, afunda. E quando tem menor densidade, fica mais para a superfície. Então, o mel tem maior densidade, logo depois vem o detergente, a água, álcool e o óleo vegetal, aquele que tem menor densidade. Quando você mistura água e água e óleo de cozinha, o óleo fica boiando na água. Então, se ele fica boiando na água, é porque ele tem menor densidade. Entre esses 3 aqui, os 3 cubos, qual que ficaria no fundo e qual que ficaria boiando? No fundo seria o chumbo, que é a densidade maior, 11,3 por 1 centímetro cúbico, 11,3 gramas por centímetro cúbico, que ficaria boiando na água, seria a madeira, 0,5 gramas em 1 centímetro cúbico. Certo? Então, densidade é uma propriedade específica, não é propriedade geral, e é quilo por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Então, densidade, você acha a densidade dividindo a massa pelo volume. Uma outra propriedade específica também, não é geral, é a solubilidade. A solubilidade, como eu falei, é uma propriedade específica da matéria, é a quantidade máxima de soluto de material, a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em certa quantidade de outro material, que no caso seria o solvente. Sempre é uma dada temperatura. Tá? Então a solubilidade ela é expressa em gramas de soluto por 100 gramas de solvente. Então, solubilidade é a quantidade máxima de soluto que você pode dissolver em algum solvente. É o máximo. Quando você não atinge toda a solubilidade, você não consegue colocar todo o soluto no solvente, fala que é uma solução insaturada. Não conseguiu atingir a capacidade máxima. Quando você atinge a capacidade máxima, diz que a solução está saturada. E quando você coloca mais do que devia, a solução está supersaturada. Tá? Acontece quando você vai fazer um suco e você coloca suco demais. Mas se você coloca pouco suco, você não colocou o limite. Então, está insaturado, não está doce. Né? Não atingiu a máxima capacidade. Quando você coloca a quantidade certa, o suco, vamos dizer, está saturado, está na medida ideal, está na quantidade ideal. E quando você coloca mais, está supersaturado. E quando está supersaturado, você observa a deposição no fundo de substância que não conseguiu se dissolver. Então, se você colocar açúcar na água, no suco, e esse açúcar não dissolveu totalmente, a solução está supersaturada, você vai ver depois que beber o suco que há uma grande quantidade de açúcar no fundo da vasilha ou no fundo do copo. Certo? Então, hoje é isso, esse conteúdo, matéria e propriedades da matéria. Espero que vocês tenham entendido. Estou à disposição para maiores esclarecimentos. Abraço.